Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aliás, estamos em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, com as nossas retransmissoras, levando essa nossa programação maravilhosa e, em especial, o Atualidades Pampa, que sempre reserva a boa informação, os comentários favoráveis, contrários e, principalmente, bom humor. Muito bom humor, porque já estamos chegando ao final de mais uma semana. E nesta noite, ou neste dia, né, terminando essa semana, terminando esse mês, algumas bombas lançadas em Brasília e em outros lugares. Mas vamos às manchetes de alguns dos assuntos que estarão aqui nesta bancada nesta noite. Antes tarde do que mais tarde. ONU cria missão internacional para investigar violação de direitos humanos na Venezuela. Ex-procurador da República diz que foi armado ao STF para matar o ministro. Quase metade dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando sem carteira assinada. Em opinião com comprometimento ou rua, a história da demissão de Gustavo Negreiro. Pesquisa Datafolha e CBF apontam os times mais populares do Brasil. E finalmente Michel Temer foi liberado. Pois, pode isso. Quanta coisa maluca que está acontecendo nesses últimos tempos, né? Michel Temer vai ser liberado, ele e tantas outras pessoas. A pergunta que não quer calar, onde nós vamos parar? Por aqui, infelizmente, aquele professor do interior do estado, que há muitos anos fazia carícias, tocava nas alunas, e a escola sabia. A escola sabia, nunca denunciou, nunca fez nada. Ou seja, a escola é conivente. No mínimo, ela é responsável juridicamente por tudo isso. O que será que você faria se fosse um filho seu? Já que nós estamos na onda do Janot, que pegou uma arma, que entrou no STF, que ia matar, sabe? E aí, se alguém mata esse sujeito, ou alguém que sabia disso tudo, vai preso? Mas olha o que ele fez. Ele, há mais de 20 anos, ele estava nessa escola, ele já foi diretor da escola, abusava das meninas, as meninas já tinham reclamado na escola, a escola deve ter passado um sabão nele, deve ter dito que ele não podia fazer mais isso, e ficou quietinha. Nem a Secretaria de Educação sabia, ou diz que não sabia para se eximir. O que te parece isso, Mário Barcelos? Eu acho o seguinte, que primeiro esse cidadão, eu não posso nem chamá-lo de cidadão. Ele não merece ser chamado de cidadão. Uma pessoa que age dessa forma e com a conivência dos seus superiores, todos estão enquadrados como um bando de pessoas sem nenhum caráter. Porque quando você permite que alguém exorbite da sua condição de ser professor, de ser mestre, o que um aluno, quando vê um professor ou uma professora, ele tem aquela admiração pelo saber da professora, especialmente o aluno que busca o saber, que busca o conhecimento. Então parece que aquela pessoa se torna um semideus. É a mesma história, vou fazer uma comparação, pequena comparação. Quando você está doente, vai ao médico. A gente fica louco para ouvir do médico, coisas boas para ouvir do médico. Nem sempre a gente ouve, a vida é assim. Agora, do professor, não. O saber, que coisa maravilhosa, estou aprendendo com esse professor. Então, você já ama o seu professor, ama a sua professora. Isso é muito comum e é normal. Agora, você cativar essa pessoa, a responsabilidade de cativar essa pessoa e cometer um despautério, um despudoramento desse porte. Quantos anos ele pegou de cadeia? Não, ainda não, né? Ele recém foi preso. Mas tem que ir pra cadeia. Ele recém foi preso. Ele foi preso agora ou antes de ontem ele foi preso. E a gente lamenta que... Perdão, só fala, Ana, pessoas, fala. Esse professor provavelmente, né? Ele ocupava e ocupou durante muito tempo o papel de diretor. Ou seja, não existe uma autoridade maior, então o aluno vai falar para quem? A aluna vai procurar quem?
Porque o diretor da instituição é quem está cometendo os abusos e às vezes falar em casa. Quando o pai chega, dependendo, eu falo, essas pessoas são psicopatas, são doentes. Porque elas acabam convencendo os pais que aquilo é porque a tua filha não está muito bem, vamos ver o que vai acontecer. E eu falo, por isso que a relação dentro de casa ela tem que ser plena e tranquila. A filha, os filhos, têm que ter total liberdade para conversar e ganhar o apoio dos pais, porque muitas vezes eles procuram essas instituições, eles recebem um discurso já planejado de uma pessoa que comete esse tipo de abuso, e o pior de tudo é que a instituição, sabendo, às vezes coloca na geladeira, coloca ele para um cargo, às vezes, para chefiar algum departamento que não tem contato direto. 2, 3 anos ele está voltando a ter contato com alunos e dependendo da idade, dependendo, até a pessoa pode achar que aquilo é um agrado, achar que ela é tão legal, que ela aquele discurso, você é tão inteligente, você é tão especial que você vai ganhar. Esse agrado é lamentável, é nojento, é horrível. E há uma leitura inversa para ser feita nisso, né? Que é um pouco assustadora. Você invariavelmente vai ver esse tipo de sociopata agindo em ambientes que, de certa forma, lhes favorecem. Uma das maiores prisões de pedófilos nos Estados Unidos aconteceu dentro da Disney, com funcionários da Disney, que atuavam, buscaram isso como forma de mascarar, né, a sua atuação. Quem conheceu pediatras, né? O meu pai teve um trabalho durante muito tempo com crianças de rua. Ele tinha um projeto de futebol que ele tirava crianças de rua e fazia, graças à sua inserção, ele encaminhava para clubes aqui. E eu vi uma situação em que um cidadão que se dizia aí dirigente, empresário, mandava meninos para a Europa, aquele papo todo, e que, na verdade, o interesse dele era estar dentro do vestiário, perto dos meninos lá, em uma situação em que o meu pai teve que tomar uma atitude. Isso eu vi, aconteceu, era relativamente novo e vi acontecer. Então é um nível ainda maior de sociopatia, de ir buscar formas de consolidar a prática dos seus atos, transformando isso em profissão. Indo buscar ambientes que lhe aproximem, né? que lhe facilitem o acesso a essas crianças e que de uma forma exercem aí uma figura de poder, de hierarquia, que faz até com que muitas das vezes, por mais estruturada, eu concordo com a Ana, a relação entre a família tem que ser nesse sentido, mas às vezes é tanto medo e tanto poder que aquela pessoa exerce sobre a criança, sobre o alvo em si, que ela nem consegue falar. Ela nem, por mais que as portas estejam abertas, o trabalho é tão nefasto feito, perdão, por esse criminoso, que destrói a defesa da criança na hora de procurar uma ajuda de um superior. Eu quero trazer duas. Primeiro, corroborar contigo em relação a vivo no meio do futebol, e eu até não gosto de citar isso porque é uma injustiça, porque temos milhares e milhares de pessoas que trabalham pelo bem, pelo bem, e tiram meninos da rua, reinsetam na sociedade, às vezes oportunizam de virar jogador de futebol. Então, quando a gente fala assim, eu tenho muito cuidado, mas eles procuram, tu tem toda a razão. Sempre ali no meio a gente tem que ficar atento, os pais têm que ficar atentos, tem que levar seu filho, tem que conversar com ele, tem que estimular se houve alguma normalidade, como é que está o professor, como é que está o treinador. Esse teu alerta, ele é excepcional. O segundo, no caso concreto, ainda que nós estamos falando, me surpreendeu muito, que primeiro eram meninas de 13 a 17 anos, já meninas com mais autodeterminação. Mas ele era professor, eu não sei se eu faço o link, dona Maria, com uma matéria extremamente complexa, que é matemática. Né? E ele fazia um jogo em cima até do poder que ele tinha em relação a uma matéria dificílima para criança. Acho que, com exceção dos engenheiros, todo mundo apanha da matemática. Nós, os advogados, então é uma desgraça, dona Magda. Eu vou dizer uma coisa, eu vi uma prova de matemática e eu não sabia se eu ia para o suicídio, o que eu ia. Não, fala, nem brinca com isso, Isso é uma brincadeira. O senhor é músico, a matemática é música. É verdade. Mas não funcionava, mas não sei o que funcionava. Tá bom, então o senhor está dizendo que o senhor não é um bom músico. Ele não é um bom músico, não é um bom matemático, não é advogado. Não, ele é autodidata na música. Mas, então, insistindo, eram meninos de 13 a 17 anos, mas no caso concreto, houve a denúncia, sim, e aí a senhora abriu corretamente a matéria. Não foi levada a sério. Se sublima, ela acha que é a menina que está dizendo, que está forçando, porque o professor cobra na matéria, que era o que ele dizia, não, é porque eu sou exigente. Então, a menina fica acuada e entre a palavra de um professor que já foi diretor
diretor da escola, de toda a respeitabilidade, fica se sublimando. Ele estava afastado já há algum tempo e agora o inquérito... Ele se afastou para tratamento de para tratamento, que ele viu que as doenças, as denúncias se somaram, já eram mais de 20, e aí criam presos, né, Marconi? Quando deixa de ser uma menina contra o professor... No dia 21 de março, 60 alunas estiveram na direção da escola pedindo providências. No dia 22, estudantes procuraram o conselho tutelar. E no dia 23, tudo março, alunas foram até a delegacia de Davi Canabarro. Ou seja, não fizeram nada. E ainda tem, por ser uma localidade relativamente menor, acaba exercendo, torna-se ainda figura... no dia, perdão, e no dia 22 é que ele pediu afastamento. Sim, quando a turma se organizou e aí... Porque acaba dificultando ainda mais. É alguém que tem, de repente, uma posição na cidade, é alguém que tem uma palavra um pouco mais poderosa. Eu só quero pegar esse dado aí de ser desacreditado e, por favor, eu não quero me utilizar desse fato terrível para comprovar uma forma que eu penso, mas é necessário fazer esse alerta. Esse é o problema do crescimento absurdo das falsas denúncias. Existe aí uma analogia, e estou deixando claro que é uma analogia, uma forma de ilustrar aquilo que eu quero dizer, que é aquela parábola do menino que foi incumbido de cuidar as galinhas para avisar quando o lobo chega. As pessoas, os adultos viravam as costas, olha o lobo. Não era, estava brincando. Olha o lobo. Quando o lobo realmente vem e o menino grita, a credibilidade já se perdeu. Aquela brincadeira, entre aspas, constante, fez com que a credibilidade se perdesse. E a gente vê isso. Cada vez que uma falsa denúncia vinha à tona, a gente dizia, quem está perdendo com isso são as vítimas. Não estão nos atacando, lacrando, mitando, seja lá o que for. Quem está é um desserviço para as vítimas. Cada falsa denúncia dessa é uma menina que foi desacreditada em função do histórico dos casos recentes. Mas tentando até ver por um lado mais positivo, a gente entende a importância de movimentos como o Me Too, que começou nos Estados Unidos, que é o Eu Também, que trouxe relatos de mulheres, atrizes desse meio que já passaram por algum tipo de assédio, o famoso teste do sofá. Diretores que fizeram propostas ou até mesmo foram indelicados em alguns momentos, forçando alguma situação íntima para conseguir papéis, que na realidade se tornou um movimento de muitas mulheres, em empresas, em escolas. Então, justamente quando você tem essa situação de abuso e você tem vergonha inicialmente daquilo, e a vergonha impede que você converse com outras pessoas sobre o assunto. E esse movimento cria a responsabilidade de todos aqueles que passaram, aqueles que não passaram, de escutarem essas mulheres. Por mais que a gente fale de denúncias falsas, as vítimas que passam por esse horror na vida delas não têm culpa das pessoas mal intencionadas que se utilizam desse direito. Então a gente fala, por isso que cada vez mais temos que ser mais rigorosos com aqueles que mentem, com aquelas que mentem, e depois nada acontece. Então tem que se mover um processo, tem que sim se falar sobre o assunto, porque quando se culpa a pessoa que mente, as pessoas param de mentir, porque existe uma consequência para aquela mentira. Usando a analogia da história infantil, a criança aprende com aquela lição, ela aprende alguma coisa. Quando a mulher ou a pessoa que não passou por isso vai lá, mente e nada acontece, ela apenas viu uma maneira de ganhar dinheiro, não conseguiu, que pena, então ela também deve ser punida por mentir e às vezes destruir a carreira de alguém ou trazer, né, um prejuízo enorme, como é o caso que a gente viu da Nájila e do Neymar. E infelizmente a gente tem que falar sobre o assunto, porque ela acabou mentindo, mas também as vítimas não podem levar, né, a culpa por aquelas que são mal intencionadas. Você quer falar sobre isso, Roberto? Sim, eu só queria contribuir, porque a gente está falando muito de como se preparar ou preparar as nossas crianças para situações como essa. E uma das coisas que a gente pode fazer, quem tem criança pequena em casa, é o que acontece. Muitas crianças percebem tudo o que acontece na família, de bom e de ruim. E muitas vezes ela manifesta essa percepção e os adultos dizem, não está acontecendo. Vou dar um exemplo, o casal está brigando. Aí a criança chega e diz assim, mas vocês estão brigando? Vocês estão brigando? Aí vocês olham para a criança e dizem, não, a gente não está brigando. Ela começa, bom, então a percepção que eu tenho das coisas não é exatamente aquilo. Tu vai construindo na cabecinha dessa criança a ideia de que talvez aquilo que ela percebe não é exatamente a realidade. Então é importante, nós adultos que acolhemos as nossas crianças, fortalecer a percepção da criança.
Por quê? Porque isso faz com que ela, dentro dela, se sinta segura das coisas. E quando ela é violada, ela vai se sentir mais fortalecida em dizer, não, isso aqui tá errado. Porque o adulto que vai violá-la vai ter a tendência de dizer, não, isso que tu tá vendo não é exatamente isso que tu tá vendo. E ela vai ser forte, ela vai dizer, não, isso que eu tô vendo faz sentido sim e eu vou buscar ajuda. Então, a gente ajuda muito as crianças se a gente tem coragem de estabelecer com a criança um vínculo de que fortaleça a percepção dela, mesmo que seja sobre algo difícil de trazer para a criança. Situações delicadas da família, momentos difíceis que ela vai ter que lidar com isso. Então, faz parte da educação. Nós adultos temos que ter esse cuidado. Tu queres ainda fazer Não, só queria lembrar que, felizmente, aí não há denúncia de conjunção carnal em relação às meninas. Lógico que menos de 14 anos já é presunção de coisa. Ele era um tarado mesmo, ele mandava as crianças pro quadro e tirava fotos. E veio através, foi quando flagrado, pegando fotos, é que eles começaram a se alertar. Exatamente. Muito bem. Porque, só para pensar, o que nós precisamos é uma legislação forte. Precisamos de punição. E que seja cumprida. Sim, como nos Estados Unidos, condenado a 10 anos de cadeia, vai ficar os 10 anos na cadeia. Aqui tem o recurso do recurso. O que é isso, meu Deus? Aí é um sexto da pena, um terço da pena, não sei o quê. Por que tudo isso? Por que não vamos imitar os americanos, que são fantásticos nisso aí? Primeiro, eles atingem o bolso. Segundo, a cadeia. A hora que o cidadão, eu vou fazer isso, eu sei que eu vou ser punido. Como a Aninha falou aqui, a criança tem que saber que vai ter uma punição se ela fizer alguma coisa errada. Então o bandido tem que aprender isso. Esse é o grande problema desse país. As pessoas fazem o que querem. E eu sempre digo e vou repetir em alto e bom som. Quando muitos mandam, ninguém obedece. Muito bem. Chicão Tofani. Dona Magda, a Datafolha e a CBF fizeram uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa é feita... a última tinha sido em 2012. Ela foi feita em 2018, 2019. Qual é os times de maior torcida no Brasil? A gente sempre se preocupa em falar que o Grêmio, o Internacional, o Flamengo, o Corinthians, qual é a nível Brasil e a nível de região. A nível Brasil, o Flamengo era o favorito, com 20% do torcedor brasileiro torce para o Flamengo. Segundo o Corinthians, 14%. Terceiro, já bem embaixo, São Paulo, 8%. E o quarto, oscilando, esses resultados foram também em 2012. Vasco e Palmeiras em 6%. Agora, a surpresa é em quinto lugar, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, juntamente com o Cruzeiro, com 4% do Brasil. Verdade. Quer dizer, já é um clube que já é a nível nacional. E o que surpreende essa pesquisa, dona Mayra, é que times tradicionais como o Fluminense, que sempre tiveram grandes torcidas, Botafogo, Santos de Pelé, que é Vasco, que é a raiz, o Vasco está junto com o Palmeiras ali. A raiz do futebol brasileiro ficaram fora. Agora, o mais interessante, sabe qual é o terceiro time com mais torcida no Rio Grande do Sul? Quem tem mais torcida no Rio Grande do Sul é o Grêmio, 24%, segundo o Internacional, 18%. E quem entrou em terceiro, o Corinthians, vejam só, com 11%. E os analistas, dona Magda, chegaram à conclusão seguinte: o que faz um time ganhar mais torcida que o outro? Ganhar campeonato. Títulos, exatamente, contratações de grandes jogadores e está com uma exposição muito grande na mídia, que é o caso do Flamengo e de Corinthians, sabe? Então, achei isso aí muito legal, que a gente pensa, no Rio Grande do Sul... A pesquisa reflete o momento. Reflete o momento. O time que tem mais torcida no terceiro no Rio Grande do Sul é o Corinthians. Por exemplo, o show na pesquisa aparece sempre. Esse que eu torço para todos eles. Então... Não, o senhor aparece sempre, que o senhor é boa pinta, o senhor bem falante. Isso aí é uma realidade. Agora, outra coisa que tu vai tirar o chapéu, um dos times que mais vende camiseta no Brasil era o Barcelona, foi no ano passado, por causa do efeito Neymar. E agora? Agora caiu um pouco. Eu só queria robustecer uma questão que você está dizendo, que fora do eixo Rio-São Paulo, Grêmio e Cruzeiro são os clubes de maior torcida, exatamente em cima dos seus títulos, 3%. Exatamente em cima dos seus títulos recentes. Casualmente, o Cruzeiro vem sendo campeão da Copa do Brasil, o Grêmio teve uma Libertadores recentemente também. E o Grêmio está na semifinal da Libertadores, então tem toda essa mídia em cima. Vamos dizer aos nossos telespectadores que ontem perguntaram que o nosso WhatsApp já está funcionando, está aqui na bancada com a Ana, bem como o nosso Facebook e também o YouTube, que a Ana está acompanhando. Né, Ana? Isso mesmo, estamos trazendo aqui
as mensagens, muitas pessoas comentando sobre o assunto a respeito desse professor, muitos concordando com o Mani Barcelos, inclusive o Norberto Schmidt de São Leopoldo, torcedor do Amorete, manda um abraço, diz que você está completamente certo. E também, parabéns, excelente programa, o Caramori lá fala com a gente. E uma pessoa, o Ricardo, que mora no bairro Lajeado, em Porto Alegre, ele fala que a filha está passando por um processo de bullying na escola, já teve até um registro por parte do DECA, mas nada foi feito, ela teve que começar um tratamento psiquiátrico para evitar uma ação um pouco mais agressiva contra ela mesma. Então, o Ricardo, a gente espera que tudo dê certo para você e principalmente também as pessoas, um abraço que estão nos acompanhando lá no Instagram, @atualidades.pampa, a Ninha, a Clarice Tomasi e a Eva Lúcia. E a Ninha pergunta, cadê o Vitorino? Ele está voltando na segunda-feira, vem de Israel e volta para a bancada. É isso, Magda? Exatamente. Muito bem, vamos lá. O ânimo da Magda tá muito... Não, é que enquanto vocês estão falando, eu tô ouvindo aqui o outro elemento. Vamos a um vídeo, então, para você matar a saudade um pouco? Alô, galera do Atualidades. Pois eu tô aqui no porto de Jaffa, Tel Aviv, esperando para voltar ao Brasil, claro, só depois de amanhã. No programa eu tô de volta só na segunda-feira, mas hoje eu quero contar para vocês muita coisa. Então, acompanhe o que está acontecendo aí, porque são muitos os boletins, muita coisa para contar. E segunda eu vou estar no programa trazendo para vocês, olha, coisas maravilhosas. Vocês não imaginam o que tem de coisa diferente aqui. É um outro país, é um outro planeta. Israel é um país maravilhoso, um país sedutor que vai render muito assunto e, acreditem, muita polêmica também. Vamos metendo bronca aí, galera. Um abraço, saudade de todos. Querido, saudades dele também, das maluquices Vitorino dele. É incrível, né? Ele falou que está em outro país. Está em outro país. E disse que trabalhou, não sei, uma pessoa bronzeada daquele jeito não trabalhou. Desculpa, mas ele está muito bronzeado. Ele disse que botou o pezinho no mar morto. E o mar devolveu. Devolveu. Tipo, oferenda aí, mas já não quis, devolveu. Olha aqui, ó, brincadeiras à parte, muitas das coisas que o Vitorino fez durante esse seu período lá em Israel estão postados nas nossas redes, tanto no nosso Face, quanto no nosso Instagram. Então, se você procurar, você vai ficar bem informado. E como a gente imaginava, né? Ele já está retornando, quer dizer, terminou a estadia dele, a estada dele lá. Mas realmente, está fazendo falta aqui, estamos todos com saudades e... Olha, eu não vou ler nem bula de remédio segunda-feira, porque eu não vou precisar dizer absolutamente nada. Só ler merchan e o resto ele vai tomar tudo. Então a gente está dispensado, então. Não, vocês têm que ficar, porque agora nós vamos ficar... ser vaquinha do presépio, Exato, então. Nós vamos ficar aqui só para receber o coleguinha e ouvir tudo que ele tem para nos dizer. Não dá para colocar umas almofadinhas com o nosso rosto, assim? Não, seja assim, não seja... Você não é uma menina comportada, não é bonito. Falando em comportado, bonito, quem não foi nada disso foi o nosso ex-procurador Janot. Perplexos estão todos. Homens, mulheres, papagaios, periquitos, sapinhos, crianças... Olha que maluquice que esse homem declarou, olha que maluquice que esse homem fez. Seja para vender livro, seja pelo que for. Gente, ele ajudou os que estão fazendo isso a botar mais uma pá de cal em cima da Lava Jato. Mas que bobagem é essa que esse Rodrigo Janot fez? Rússio, por favor, vamos falar sobre isso? Dona Magda, o mundo jurídico está estarrecido. Envergonhado. E, por consequência, a sociedade brasileira está estarrecida. Para quem não acompanhou a notícia, ele está fazendo um livro das suas memórias e ele, no livro, resolveu contar que um dia ele foi ao STF com um revólver aqui para matar nada mais, nada menos que um ministro. No livro ele não conta quem é o ministro. E aí, imediatamente, toda a grande imprensa se dirigiu a ele e ele, então, na quinta-feira reuniu o Estadão, a Folha de São Paulo, a Veja, todos os veículos, Mário, e contou que era o... Eu sei que tu sabe. Obrigada, Mário, que força que tu tá dando pro colega contar a história, tu sabe mesmo, mas então me ajuda. Tá bom, então tá. Aí ele declarou que era o ministro, ex-ministro Gilmar Mendes. O que aconteceu? Qual foi o litígio que aconteceu ali?
O Janot, quando no exercício da Procuradoria, do qual ele foi por 4 anos, senhores, 4 anos, a maior figura do mundo jurídico no país, ele fez uma denúncia contra o Gilmar Mendes, pedindo a sua suspeição, porque a sua esposa trabalharia em processos que ele estava julgando. Assim começou, da OAS. Assim começou. Ela é advogada da OAS, portanto, ele não pode julgar processo que envolva a OAS. Ele, ao invés de se declarar impedido, ele não o fez, mas fez uma represália. Como a filha do Janot era a advogada, ele declarou que ela estaria envolvida em processos contra o CAD. Isso o transtornou, aí já palavras dele, isso o transtornou. E ele, então, um dia, não aguentei, botei a arma no corpo, me dirigi ao STF e finalmente veio à luz, uma expressão que ele usou, eu até tinha anotado aqui, a luz invisível do bom senso, a frase foi bonita, a luz invisível do bom senso fez com que ele não perpetrasse o ato. Bem, evidentemente que a partir dali todos estarrecidos, porque eu volto a dizer, por 4 anos ele foi o responsável condutor direto pela Lava Jato e todas as questões importantes desse país. Então o ministro Gilmar Mendes fez um pedido no STF de que fosse aberto um inquérito e a partir daí fosse investigado. O ministro Alexandre de Moraes já despachou e hoje foi feita uma busca e apreensão tanto na residência do Janot como em seu escritório. Foi apreendido uma pistola, 3 pentes, o seu celular, um tablet e os desenvolvimentos, então, jurídicos começarão a partir dali. Mas não é crível que da pessoa que se espere que tenha o maior bom senso, que ele possa ter pensado o que ele quis fazer, ele possa ter imaginado, mas que passado um ano, 2 anos, ele não dimensione a convulsão que ele provocaria, o que ele traria de consequências nefastas para os processos onde ele foi um grande condutor. Tanto é que ontem, casualmente, Dona Mara, tinha elogiado aqui o trabalho da Procuradoria, agora na posse do Aras, né? Eu disse, os 2 procuradores anteriores foram irrepreensíveis, fizeram um trabalho excepcional. E aí ele hoje fez essa bobagem com as consequências que eu devolvo para você. E aí, sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi isso? Eu me lembrei daquela fatídica lista do Janot. Lembra quando teve aquela divulgação que era assim, daqui a 30 dias eu vou divulgar o nome, né? Que tinha tudo. Que eu, automaticamente, eu pensei, olha, o teu nome, Roberto, apareceu aqui na minha lista, tá? Daqui a 30 dias eu vou dar uma divulgada aqui. O que a gente pode resolver aí para que teu nome não conste mais nessa lista, entendeu? Então, sabe lá a que exatamente se referia essa lista. Exato. Se tratando de ser absoluta verdade o que ele disse, né, de que ele resolveria desta forma a situação, imagina qual seria então o real interesse daquela lista, qual seria o real objetivo. Será que seriam pessoas que possivelmente viriam a ser alvo dele? Ficou muito, muito confuso, ficou muito ruim para a Lava Jato. Ficou cinematográfico. Muito, né? muito ruim. Eu penso que esse senhor não está bem das faculdades mentais. Foi um dos conselhos que disse o Gilmar Mendes para ele, que ele fosse fazer um tratamento psiquiátrico. Que ele está fazendo no trabalho de anos e anos e mais anos dos amigos. E quando o Gilmar Mendes é a parte sensata... coisa feia. Muito bem. Essa do Marconi fechou. Bem preocupante. Né? E pra quê, né? Preocupante. Olha aqui, nós estamos falando, eu falei dos colegas, enfim, está no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, que você tem acesso a todas as notícias sem pagar absolutamente nada. Você só baixa o aplicativo Osul na plataforma da sua preferência. Aqui diz assim, entre as notícias, procuradores da Lava Jato pedem que Lula vá para o semiaberto. O Ministério Público Federal pediu para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpra a pena no regime semiaberto. De acordo com o documento divulgado nesta sexta-feira e assinado por procuradores da Lava Jato, o ex-presidente cumpre o requisito de bom comportamento, fazendo jus à progressão ao regime. Ainda segundo o texto, Lula já cumpriu 1/6 da sua pena, portanto, já poderia cumprir a condenação em regime semiaberto. Se o pedido for aceito, a possibilidade maior é de que Lula cumpra a pena em casa, já que a maioria dos estabelecimentos penais não tem
condições de abrigar presos neste sistema. Lembrando que ele está na superintendência de Curitiba, enfim, as suas condenações. Posso dar uma contribuição, Dona, porque a matéria eu começo por ela porque ela é jurídica. Primeiro, eles estão, na verdade, opinando que a lei, porque o procurador, o que ele faz, né? Ele opina quando a lei é exercitada. Como ele tem um direito a todos aqueles que cumprem, que não é crime hediondo, Mário, todos que não são crime hediondo, quando completam 1/6 da pena, têm o direito à concessão. Então, o Ministério Público consultado, ele opina em favor da soltura. E também há quase que um pedido, um clamor, porque tudo que gira em Curitiba para manter o ex-presidente em termos de custo... R$300 por mês. Exatamente, em termos de custo, em termos de envolvimento da sociedade, em termos de vizinhos, né? Então, toda essa mobilização provoca essa questão. Sempre lembrando que ele está sendo solto por 1/6 da pena e por ser a primeira condenação. A segunda ainda não foi julgada em 2º grau. Mário. Eu tenho a opinião, já formada a partir de hoje, de que pode haver uma grande reversão disso se anularem o processo do Lula. E sabe o que vai acontecer? Os advogados do Lula vão entrar com uma ação contra a União. Contra a União, exigindo, não sei, R$10 mil ou R$1 bilhão, sei lá, o que pode ser feito, como se estipularia algo em função dessa prisão. E aí eu pergunto, todos esses bilhões que foram devolvidos da Lava Jato, tudo isso que foi devolvido, todas as pessoas que foram presas... Tudo é mentira. Tudo é mentira, tudo foi uma farsa criada. E esse senhor Rodrigo Janot, que teve o desplante de dizer que ele é destro. Então, ele pegou o revólver e colocou na mão direita e o dedo não funcionou. Aí ele passou para a mão esquerda e também não funcionou. Então, ele achou que aquilo era um sinal de Deus, como disse o nosso Ucho, que a destra e a sinistra. A mão esquerda chama-se sinistra. Então, não sabia. É, a sinistra. Ah, então eu sou sinistra. Não, eu sou sinistra, eu tenho uma coisa sinistra em mim. O mais sinistro de tudo, que ele vai lançar o livro. Agora, se ele fez isso para a publicidade desse livro e tal, ele cometeu o maior erro da vida dele, porque ele prejudicou a nação brasileira. Ele não mereceu por 2 vezes estar como Procurador-Geral da República Brasileira. Como quem resolve isso? Agora, os que já tomaram o computador, tomaram a arma, tem que fazer isso aí. Sim, já entraram na casa dele, já pegaram. Tem que fazer isso aí, porque a dona Magna falou com absoluta precisão. Tem que fazer um exame mental. Agora, o que o Gilmar Mendes disse, ele chamou ele de analfabeto, chamou ele de mendigo da língua portuguesa. O Gilmar, olha, eu tirei o chapéu para o que disse o Gilmar Mendes a respeito do Rodrigo. Quer dizer, chegamos ao ponto de estarmos elogiando ao lado do Gilmar Mendes. Uma pessoa que a gente odeia, que quer que morra com a boca cheia de formiga. Tô brincando, não posso dizer essas coisas. Não digam isso. Não digam isso no Face, nas nossas, que querem que a gente morra, que você é bloqueado. Eu sempre fico então, triste. Assim, ó, é lamentável isso, e eu insisto, ele botou no lixo todo o trabalho da Lava Jato. Eu sempre fico triste porque quem milita no direito e quem vive do direito é quando tu faz uma atitude que enfraquece o sistema. Porque eu luto no ideal por acreditar, eu acredito nas instituições, acredito no 1º grau, 2º grau, acredito que esse é um Estado de direito. Quando vem alguém e compromete todo esse sistema, eu acho que todos morremos um pouco. O nosso telespectador está colaborando, dizendo que não é fake, que a Polícia Federal na casa do Janot. Não, a gente sabe que isso já aconteceu. Eu queria, esse episódio de Brasília, do STF, queria dar 2 opiniões de 2 pessoas completamente opostas que eu falei hoje. Uma foi o Bibo Nunes aqui, que é um amigo meu desde quando eu comecei a já comprou algum livro seu? Comprou 2 até. Ótimo. Ele já leu? Eu não sei. Se comprar só por comprar, tem que ler, tem que prestigiar. Bem. E o Bibo disse que estão pedindo caos no Brasil. Só isso, ele disse. Que isso aí não vai ficar por isso mesmo. E um motorista, durante o dia que eu apanhei para fazer uma viagem de aplicativo, me disse o seguinte: eu não quero saber mais de democracia. Que democracia é essa? Porque, primeiro, ninguém sabe de onde é que veio o nome democracia. A maioria das pessoas não sabe. Uma democracia é largar todos esses ladrões na rua? Que instituição é essa? As pessoas querem um golpe mesmo, E uma opinião minha,
Eu acho que o Brasil não merece democracia. Porque se aceitar aplaudindo, que nem sempre aceita as coisas, eu acho que o povo tem que ir para a rua, tem que acontecer alguma coisa. Que aí eu e o Mário falamos sempre, não pode ficar, é porque é instituição. Que instituição é essa? Isso não é instituição, isso é uma ladruagem, uma roubalheira que tem que ser punida. Chicão, me permite, a origem da palavra democracia vem do grego democratos, que significa o poder do povo. As pessoas que estão lá foram colocadas por nós. Mas tu tirar eles e fechar aquela operação lá também é o poder do povo. Aí é um processo revolucionário que eu perguntei para aquele cidadão, o senhor Rafael, que está na ponta. O Rafael, aí vem aquele mimimi. Aí não pode, que é instituição. Mas que instituição é essa que põe o Brasil no caos? No caos. Eu vi hoje, eu até brinco, hoje eu vi pela manhã no Facebook uma manifestação que dizia, gente, está na hora da gente se revoltar. Eu disse, opa, agora vem. Aí era assim, postem todos essa hashtag, STF Vergonha Nacional. Não, isso não é se manifestar. Mas o exército tem que entrar na operação e fechar esses rolos. Encontra brasileiro disposto a ir pro pau agora. Mas ir pro pau, porque sabe que a coisa não vai ser simples. É como o Marcos perguntou, não existe sem sangue. Porque tá ficando cada vez Revolução pior, sem né? sangue não existe. Mas é o que eu digo, nós temos aí, né, onde a expressão é um pouco chula, eu sei, mas tem homem para isso hoje aqui? No país? Não tem. Nós, infelizmente, nós não temos. Não é uma cultura nossa. A gente é do esquindô, o obalelê. Eu cito, quando veio à tona o escândalo do Petrolão, no carnaval, no carnaval subsequente ali, logo no primeiro carnaval, as duas máscaras mais vendidas eram Cerveró e Graça Foster. O brasileiro é uma hiena. O brasileiro acaba se comportando como um otário, como uma chacota. É o bobo da corte. Existe toda a corte e o brasileiro é o bobo dela. Essas autoridades se divertem às nossas custas. Estamos todos divididos. Todos, não há unidade. Hoje eu vi, era a gente xingando, aí a gente dizendo, o Gilmar Mendes, como nós dissemos aqui, o Gilmar Mendes se pronunciou corretamente sobre o Janot. Viu? Não acredito. Enquanto tiver gente que defenda Gilmar Mendes, ou seja, nós estamos divididos. Eles olham, como eu disse, eles olham pela basculante lá e dizem, olha lá, os otários estão brigando entre eles. Mete eles, vamos embora. E olha o jeito do Marconi olhando pela basculante. Eles olham lá e dão risada, fecham, abrem um brute, acendem um charuto e dão risada da Isso é voyeur. Ana, e o radialista demitido? O que é isso? Me explica. Foi uma situação um pouco constrangedora para todo mundo que estava na audiência, mas principalmente para esse comunicador, porque o assunto era a Greta, a ativista sueca de apenas 16 anos, que ela vem faltando há 3 anos, a sexta-feira na sua escola, com o apoio dos seus pais, em protesto contra as mudanças climáticas e também os absurdos relacionados a esse tema que acontecem, visando sempre o lucro e não a conscientização ambiental e o que vai sobrar para a geração dela, o que nós deixaremos de legado para as pessoas que têm, então, aí 16 anos para baixo. Ela discursou na ONU na segunda-feira e o discurso dela causou as mais estranhas reações, gente apoiando, gente criticando, gente zoando, gente fazendo meme. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro foi um dos que acabou se envolvendo nessa polêmica, mas quem acabou sendo demitido por causa do que disse foi o jornalista Gustavo Negreiros. Ele trabalhava na 96 FM em Natal e apresentava o programa 96 Minutos, que acontecia ao meio-dia e trazia os fatos do dia que mais repercutiram de maneira a informar os seus ouvintes. Só que ele, quando abordou esse assunto, ele chamou que a menina de 16 anos era lésbica, ela precisava de fato de sexo, porque ela era uma mal amada, e ela que deveria então pegar o seu baseado e voltar para a Europa. Muitos dos jornalistas que estavam no programa tentaram corrigir, inclusive uma das jornalistas que estava na mesa disse, mas ela tem apenas 16 anos, olha o que tu está falando, que absurdo. Ele não quis nem saber, continuou com o seu discurso sem nenhum conhecimento e acabou que o assunto morreu, pediram para trocar de assunto, mas no dia seguinte ele então foi até os microfones, pediu desculpa porque ele não sabia que era uma menina de 16 anos, que não sabia de fato. Então eu falo assim, eu não sei o que é pior, ele ter uma opinião errônea em cima de um fato que ele desconhecia totalmente, porque ele está falando, abordando o fato da ativista, da sua luta, ele não sabe a idade, não sabe de onde a menina vem, não sabe quais são as suas pautas, então a gente fala, a opinião sempre tem que ter comprometimento, não basta você sair dizendo o que acha sem nem saber do que está falando. Por isso que às vezes as pessoas, e isso normalmente sobra para mim, para Carla não, mas sobra para mim quando eu estou no comando do programa, porque a Carla tem outro tipo, né, de ser, enfim. Às vezes a gente tem que dar uns cortes, algumas coisas, tem coisas que não pode falar, gente.
Tem coisa que tu não pode dizer, não adianta ficar bravo, mandar pro raio que o parta, não é assim. Coisa não funciona assim. Às vezes, quando eu interrompo o Vitorino, quando eu brigo com ele e todo mundo fica bravo, gente, existem limitações. Na nossa vida pessoal até, tu não pode escrachinar uma pessoa sem ter nenhuma consequência. Isso não é, isso não. E não nos é dado essa prioridade de, por estarmos ocupando uma tribuna, podermos dizer o que nós achamos das pessoas. E é exatamente o que esse rapaz fez, é justamente um desserviço para quem, de certa forma, está questionando quem está por trás dessa menina. Existe um questionamento. Ele perdeu toda e qualquer razão. Existe um questionamento. Saiu por aí a questão de que ela seria tutelada pelo George Soros. Não é ela, é a Lisa Marie Neubauer, que é quem a acompanha. Ela sim, lá, que é orientada pela One Foundation. Mas isso é outra coisa, ou seja, a discussão, ela é válida. Mas quando um idiota como esse faz isso... Bota tudo pro fogo. Joga tudo. Você alimenta algo que não há a menor necessidade. E o desconhecimento é o efeito lacração. Eu vi no Face, vi que deu muitas curtidas, então vou repetir no microfone. E é péssimo isso. Principalmente para um cara que não, claramente ele deixou claro que não sabia do que se tratava. Ou seja, ele foi na fogueira. Como é que tu fala e diz isso de uma pessoa se tu não sabe nem direito quem ela é? Foi um desserviço. O que ele fez foi um desserviço. Fortalece essa outro lado, digamos. Eu fui pesquisar um pouquinho, sobre a matéria. Primeiro, ela recebeu muitas críticas, né, de que ela estaria sendo falsa, que ela estaria sendo isso e aquilo. Na verdade, ela tem a doença de Asperger. A doença de Asperger é uma semelhança com autismo, só que não prejudica o desenvolvimento intelectual. É considerado um primeiro espectro. Isso. Então, como ela possa ter alguma expressão que nos conduza a estar dissociado do que ela está dizendo, mas o intelecto dela, perdão pela redundância, está intacto e ela tem desenvolvimento. Ela é uma ativista desde os 11 anos. E eu não sei como pode incomodar tanto uma menina que luta por uma coisa que é boa, é o clima, porque ela está lutando por todos nós. Ou parece que o clima só ajuda, ela lutando pelo clima só será beneficiado quem gosta dela, quem não gosta dela não vai ser beneficiado. O clima é de todos nós. Né? Então essa é a menina que ela é a estrela da cúpula da ONU em relação ao crime, que recebeu uma oposição, recebeu memes, o Marconi fez a referência aqui, o próprio filho do presidente fez um Twitter usando ela, pegando uma foto, botando foi pessoas... Foi Era uma fotomontagem com crianças africanas. Com crianças famintas atrás. Eu não sei por que ela provocou tudo isso. Então eu rendo a minha homenagem a ela, assim, uma menina de 11 anos que está com 16, luta por uma causa que eu sou beneficiado, meus filhos são beneficiados, meus netos são beneficiados, né? As divergências a gente segue e vai trabalhando. Doutora Roberta. Só fica, comentando um pouco, puxa, é que eu acho, no meu ponto de vista, que existem espaços que são de adultos e existem espaços que são de jovens e outros que são de crianças. Quando às vezes a gente coloca uma criança numa situação em que tu está numa mesa redonda discutindo questões climáticas, que envolve questões jurídicas, econômicas, de embargos, de leis divergentes, de uma série de questões, porque se fosse fácil nós resolveríamos isso melhor. Uma vez que a gente sabe que a economia verde é uma economia que é desse novo século, uma vez que a gente sabe que as pessoas querem tirar o nacionalismo porque tem interesse, grandes países têm interesse nos países que têm reservas e que não cuidam, etc. e tal, a gente sabe o seguinte, que é uma discussão que tem que ter racionalidade, que tem que ter uma série de ponderações, que daqui a um pouco tu coloca uma criança ali em frente, ou uma jovem, e que está fazendo seu papel, está emocionada, está vendo 1 ou 2 ou 3 pontos de vista de uma situação que tem 15, 20 mil coisas a serem ponderadas. Então, nesse sentido, eu faço essa crítica. Lugar de menina, ou de criança, ou de jovem, não é ali. Ali é lugar de pessoas que têm números, dados, informações para discutir racionalmente. Enfrentar essa situação de forma a ajustar uma solução. E não ficar
mobilizando, mas e aí? Se a gente perguntar para essas crianças ou para as pessoas que dirigem essas crianças, qual é a solução? Eles têm? Claro que não. Porque isso aí é uma equação que tem que resolver. Na realidade, a Deixa Greta... só o Marconi. Porque assim, por exemplo, no meu ponto de vista, o que me incomodou, quando eu comecei a ver essa menina, eu pensei, de novo, essa estratégia de usar criança. Na Eco 92 foi isso, com a Malala foi isso. A Malala, lembra? Andava com seguranças armados de fuzil para cima e para baixo. E pregava aquele discurso do desarmamento. O que pegou, e aí a maioria das pessoas hoje já com uma certa idade, que disse de novo, porque se botar o John barbudo, não sei das quantas, a dizer um discurso lá, é fácil de você peitar. Mas você peitar uma criança, uma jovem, adolescente. Aí, Rafael, você é uma pessoa terrível. Você é covarde. Covarde, não aceita os jovens. Essa estratégia é velha, isso que cansou. Bota então lá a Lisa Marie, que ela está envolvida há muito tempo, tem 24, 25 anos de idade, que assim, gente, não comove mais. Botar criança, e a menininha, e aí, Rafael, se tu me permite... Para nós, dá no mesmo a questão, então é o meio ambiente. Se é a menininha, se é o velho do saco, o barbudão, o homem de barbão, não importa quem está lá discursando. É querer demonizar quem critica. Esse é o problema. Se você critica essa menina, você é um insensível. Sim. Pobre, você não está levando em consideração a luta dessa menina. Só queria contribuir, Rafael, porque aí entra na esteira daquilo que a gente tanto discutiu ontem. A questão de colocar limites para uma geração. Colocar limites para uma criança. Uma criança tem muita sensibilidade, mas ela manipula também. E a gente precisa ajudar essa criança a ser um adulto responsável, a entender a vida com limites e a ser feliz quando se frustra. E como é que tu faz isso? Colocando a criança no seu lugar, dando tamanho para ela e dizendo, olha, nós aqui somos grandes, nós vamos cuidar de vocês, com licença, isso não pode, isso aqui não fecha, tu não vai me manipular. Isso que está faltando da gente fazer. Para a gente fazer isso, para a gente conseguir dar limite para uma criança, a gente tem que ter confiança no amor que a gente tem por ela e não ter medo da reação da criança, não ter medo do contraditório. Né? Então é uma situação complicada num país que às vezes os pais não estão muito em casa. É que eu só venho trazer um discurso de uma criança que já passou pelo discurso de nós somos adultos, nós sabemos o que estamos fazendo e vamos resolver a situação. E confesso que a situação não está nada boa. Posso dizer assim, agora que não sou uma jovem adulta, entrei nessa ideia e sempre tive, fui impulsionada pelos meus pais a participar de projetos voluntários, de participar de projetos revolucionários, por assim dizer, porque no momento que nós pedimos revolução, essa revolução também passa pela nova geração, porque a Greta, e ela tem um discurso, fala, vocês estão pensando naquilo que lhes convém, eu estou pensando no que me convém, porque daqui a 20, 30 anos, a minha realidade vai ser uma e vocês estarão provavelmente, né, nos asilos, estarão passando por situações complicadas ou até mesmo mortos, e o que vai ficar de legado? Eu acho que ela tem essa importância e essa relevância, porque ela é uma jovem, ela tem a consciência das suas pautas, inclusive o que ela está fazendo diferente. Ela tem o Friends for the Future, que é uma ONG, que ela é a principal representante. Essa é? Friends for the Future. Não, a Greta. Não, só porque já se falou de uma outra, só pra gente não se perder. A Malala tem outra em respeito. Não, a Malala é outra história. Não, e até sobre a educação de meninas, né, no Oriente Médio e tudo mais, por aquelas lutas que são por parte dela em respeito à educação, mas a Greta tem as suas bandeiras referentes ao futuro, ela até busca financiamentos, e inclusive a economia sustentável é uma das plataformas que ela tem, inclusive projetos relacionados a como as indústrias hoje, as multinacionais que não assinaram, vamos dizer assim, os principais tratados, como o de Paris, para a preservação e são tão preocupadas com o capitalismo, com isso, com aquilo, mas o que eles menos pensam é a respeito da preservação da natureza. Eu queria dizer que menos compreendo meus dois colegas, embora respeito pela opinião deles, né, menos compreendo, porque eu não vejo uma palavra que se desabone essa menina. E o fato de ela ter 16 anos mais aumenta a minha admiração. E o fato de ela, desde os 11 anos, estar lutando por essa causa, mais aumenta a minha admiração. E também, o importante são os objetivos. E os objetivos foram atingidos, porque o mundo todo discute ela. O Brasil, mesmo quando tu faz um meme de crítica... Mesmo que tu questione, todo mundo fala. Mesmo que tu critique, mesmo que tu deboche, mesmo que saiam os fake news aí, nós estarmos discutindo significa que o objetivo foi
foi atingido. Talvez se botasse um velho barbudo lá, nós nem teríamos passado pelo tema. Então, trazer o inusitado, é trazer uma menina, é trazer uma liderança que surge, porque essa menina, o caminho dela são as estrelas. Se uma menina aos 11 anos, hoje com 16, já consegue ter um discurso consistente, um discurso positivo, um discurso que beneficia o mundo, eu imagino aonde ela possa chegar. Eu sinceramente, achei histriônico a participação dela naquele momento. É a minha opinião. Eu achei demais. Mas eu vou dar uma frase... Vou dar uma frase de Nicolau Maquiavel, que disse o seguinte: os fins justificam os meios. É verdade. Os fins justificam os meios. Era só isso, dona. Muito bem. Deixa eu ler aqui para vocês algumas coisas do tipo assim, ó. O senhor Marcelo Melo, ele diz assim: parabéns pelo programa. Como pode uma menina que não tem segundo grau completo dizer para autoridades e cientistas o que fazer? Isso é uma das coisas. A Rita Costa diz: cadê o Vitorino? Quando aquele bronqueirinho retorna ao programa? Ele briga, mas eu gosto do movimento do programa. Beijos a todos. Rafael Correia: Magno Chicão torce para o Flamengo, mas quando ele assistir o Boca e River entrar em campo, ele vai mudar de ideia. Pode responder, se tem que responder. Não, eu trouxe para o Boca Juniors, meu time de infância. Agora, voltando só a essa menina, eu acho que essa menina está sendo levada a sério pelo estilo exótico dela. Porque se ela fosse uma menina normal, um visual comum, papapá, ninguém ia falar. Isso o Mário tem razão, ela fez um estilo armado, um exotismo, embora a causa dela eu acho legal. E a causa é maravilhosa. Não, aí que está... Porque é o que eu fins justificam os meios. Exatamente o que eu disse. Justifica os meios e a fase do Ruschel, né? Quer dizer, quer queira, quer não queira, seja ela quem for, sim, fake, manipulada, enfim, o assunto que interessa a ela e a todos está aí na pauta. Boa noite, Magda. Que país é esse onde o ex-procurador da República declara para todo o Brasil que entrou no STF para matar o ministro Gilmar Mendes? Se isso acontece entre as autoridades que deveriam dar o exemplo, o que vai sobrar para a população, diz o Dilon Camilo. Boa noite, pessoal. O Marne falou tudo. Precisamos de leis severas, voltando ao caso do professor, para punir estupradores, pedófilos, etc. Não sei a quem cabe uma reforma no Código Penal. Não sei se é o Executivo ou o Legislativo que tem autonomia para isso. Mas me chama a atenção que não escutamos ninguém, sejam juristas, deputados, brasileiros, falando ou criando um movimento concreto e com força para encaminhar uma reforma no Código Penal brasileiro. Quantas atrocidades, se ainda vamos ver até termos uma mudança em nossas leis penais. Quem manda esse abraço é o senhor João Moura, que está aí, longe de nós, mas pertinho ao mesmo tempo, em Ijuí. Viu como nós chegamos em todos os cantos deste estado do Rio Grande do Sul, mais manifestações... E por falar em chegar em todos os lugares do Rio Grande do Sul, estamos no litoral, estamos na Serra, estamos na região de Lajeado, de Santa Cruz do Sul. Um abraço para todo mundo que está aqui participando, e a Greta está dividindo as opiniões do pessoal do WhatsApp. O Gilson, lá de Osório, ele fala: essa adolescente ativista é uma super mega adolescente. Ela deve ter um QI maior que o do Chicão, mas estou concordando com o Chicão nessa parada. E daí a Laura Fontes, ao contrário, ela fala assim, que essa tal Greta é uma xaropenta, ela só quer aparecer. Então, um abraço para a Laura. E falar aqui também do Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo também, que fala: deixe as crianças falarem, enfrentar uma criança é provalecimento sempre. E daí as pessoas também colocam que ela está certa, ela tem que lutar mesmo, mas algumas pessoas falam que ela é, sim, um fantoche, uma marionete nas mãos de alguém maior, mas como o Marconi destacou, ela não é, então, patrocinada pelo George Soros, como as pessoas mas estão quem mandando. Industria ela é. Exatamente. A Márcia Loreno de Oliveira diz assim: bom dia, Magda. É que ela escreveu de dia, que depois querem que eu faça às 10h59. Toda a bancada é maravilhosa, mas devo salientar que o Marconi está fazendo a diferença. Por que digo isso? Pois ele não tem medo de dizer o que pensa e o faz de uma maneira serena e com responsabilidade. Ontem, quando ele comentou sobre essa nova geração de gente fraca que se ofende por qualquer coisinha, a Ana revidou: com isso, ela apenas deu testemunho de que Marconi está certo. Ela se ofendeu, como se diz, vestiu a carapuça. Não a considero como representante dessa geração, eu a considero como uma exceção.
Até acho muito inteligente e talentosa, mas não concordo com ela quando ela fala do politicamente correto. Ela não percebe que isso foi tatuado em seu comportamento sem que ela percebesse. Citado aqui, então vamos à sua manchete. Pois é, até... perdão, não? diga. Okay. Não, até em relação a esse assunto. Né? Algumas coisas, alguns desdobramentos em relação ao fato que eu trouxe ontem aconteceram. As autoridades do Estado... Eu falei aqui de um caso de um rapaz que fez uma campanha, né, e conseguiu arrecadar aí $1 milhão para um hospital, e um jornalista, que foi aí o que eu disse, dessa nova geração, ou seja, 20 e poucos anos, e jornalista, então é jornalista dessa nova geração, ele achou que seria mais importante chafurdar a vida pregressa desse rapaz e, em função de 2 piadas, o destruiu, né? Fez com que ele fosse demitido. Veja bem, sabe o que aconteceu? Ele provou do próprio remédio. Resolveram chafurdar a vida do jornalistinha progressistinha. E encontraram toneladas. Olho por olho, dente por dente. Não foram 2 piadinhas, foram toneladas de manifestações preconceituosas. Ele fez a mesma alegação que o Felipe Neto fez aqui recentemente. Eu sou agora uma nova pessoa, coisa que pro rapaz em questão ele não soube aplicar. Né? Ele não quis entender que o rapaz de 2012 para cá teria mudado. Não funcionou, ele foi demitido. Né? E as autoridades governamentais lá do estado de Iowa compraram a briga pelo rapaz, o condecoraram, né? Estão tratando o rapaz em questão como herói. E aí, olha que curioso, aconteceu comigo entre ontem e hoje. Eu fiz questão de separar, olha só, eu fiz uma postagem sobre maus motoristas do Uber. Eu perguntei, o que anda acontecendo com a capacidade dos maus motoristas do Uber? Não conseguem parar no endereço de chamar... Bom, fiz uma crítica aqui em relação aos motoristas. Aí o que aconteceu? Um cidadão criou um movimento de Ubers e entre os comentários que ele fez, ele foi lá na página do programa Atualidades Pampa e disse o seguinte, eu separei o comentário dele. Eu não recomendo esse programa porque vocês têm uma pessoa que não é imparcial no programa. Ok. Tem uma dificuldade ali. É chamado Rafael Marconi. Esse cidadão ofendeu todos os pais de família em sua página do Facebook, falando muito mal dos motoristas Uber. Depois ele não sabe dialogar, é um ignorante. Tratem de tirar esse lixo do programa, pois irão perder cada vez mais seguidores e audiência. Ou seja, eu trouxe ontem o caso aqui da cultura do cancelamento. Fizeram contigo exatamente isso. Que é esse bando de histérico, frágil, porque ele vestiu a carapuça. Eu falei dos maus motoristas e eu preciso, é um pouco assustador que em 2019 a gente tenha que explicar um pouco da semântica do que significa generalizar. Porque se eu fosse falar de cada motorista de Uber individualmente, eu levaria, sabe-se lá, um mês falando. Então, não havendo essa possibilidade, obviamente, 9 fora os bons exemplos, óbvio que eu vou generalizar por falar de forma geral. Então, em 2019, você tem que explicar o conceito de analogia, o conceito de ironia, o conceito de sarcasmo e o conceito de generalização demonstra um pouco do que aconteceu com o ensino nos últimos anos. Então, esse rapaz, motorista dessa geração frágil, porque ele é bem novinho, é isso que eu falo, você vê que eu fiz uma crítica, por que os motoristas, por exemplo, na minha crítica dizia uma mania que agora surgiu de mandar mensagem dizendo já cheguei, e não chegaram. E não chegaram, estão longe, dá para ver no mapa, e outros tantos, porque a questão não é essa. Mas para você ver, outros tantos comentários foram bloqueados em função das palavras que foram dirigidas, mas houve toda uma mobilização para me demitir do programa por causa de uma crítica que eu fiz a maus motoristas. Ele claramente vestiu o chapéu, né, porque outros bons motoristas foram lá e disseram, não, tá certo, tem que corrigir o trabalho. Então fique atento, existe uma histeria dessa gente frágil, repito as frases, as mesmas palavras, histéricos, frágeis, incapazes de lidar com críticas, foram moldados a serem vistos como pessoas extremamente especiais, quando são só mais um no cenário, são só mais um na fila do pão, salvo aqueles que realmente são especiais e esses estão vivendo sua vida, exercendo suas funções. Tome cuidado, porque essa geração se sente muito à vontade, repito, em achar que a sua suscetibilidade, a sua sensibilidade extremada é muito mais importante, pesa muito mais na balança do que a sua capacidade, por exemplo, de pagar suas contas e o seu aluguel, o seu financiamento do seu apartamento. Porque eles entendem que
você precisa ser demitido, você precisa ser destruído, a sua reputação precisa ser incinerada, porque a sensibilidade dessa gente... Mas eu quero te dizer que nós temos isso. Eu, então, sou campeã sul-americana de xingamento, de querem me matar, que eu tô isso, que eu tô aquilo. O que a gente vai fazer, né? E aí... a gente traz tem que abrir. Sensibilidade exacerbada de selecionar um comentário de uma pessoa que não pode nem se defender, né? E falar sobre o racismo. Não, eu não selecionei, tu quer, eu cito todos. Mas eu vou tomar o programa todo. Nós sofremos isso diariamente, falo, né? Essa sensibilidade exacerbada. Eu falo, se a gente for levar em consideração tudo que se fala, eu falo assim, recentemente eu e o Ruxa estaríamos no paredão de fuzilamento, na opinião de alguns. Mas morreria muito feliz ao seu lado, generalizar, né? Porque eu digo, tem pessoas aqui, eu até aqui, o João Manuel, o Salete Garcia, Júlio César, o Sérgio Cunha, são pessoas, eu falo, que diferem de opiniões, têm as suas preferências, mas eu falo, às vezes, expor a todos os telespectadores, porque tem aqueles que gostam de um, gostam de outro, gostam daquele ou daquele. Por isso, o comprometimento do comunicador, eu falo aqui, né, o Gustavo Negreiros aqui, esse próprio, não tinha comprometimento, falou de um assunto, deu o mesmo discurso, aquele discurso velho, lá, e acabou sendo demitido. Então a gente fala, tem que ter o comprometimento passa pela não generalização também. E tem uma coisa também, assim, ó, eu vou tocar no assunto Felipe. O Felipe que fez parte dessa bancada. Peraí, vamos fazer aquele... O Felipe Conrad. Não, vou citar o Felipe porque é um exemplo que nós temos exatamente aqui. O Felipe Conrad, quando sentou nessa bancada, sentou para ficar aqui por 30 dias... durante o período que a Roberta esteve em férias. Então, tu não vai trazer a pessoa para 10, 15, por 30. As pessoas odiaram o Felipe. Pegaram as piores coisas do mundo, botaram em cima dele. Não, ligaram ameaçando ele de morte. Ameaçaram ele de morte, fizeram horrores. Por que eu estou recordando isso? Porque algumas pessoas acharam e acham que foi isso que fez o Felipe sair. Exato. É isso aí que eu quero chegar. E não foi isso. Vocês podiam não gostar, vocês podiam esculachar, escrachinar e tal, mas ele cumpriu o seu tempo que foi estabelecido de ficar assim. 2 férias, as minhas. Então aí agora as pessoas que não gostam de mim, ou não gostam do que eu digo, ou são amiga da Ana, a primeira coisa é que eu trato só bem a Ana e trato mal a Roberta. Oi? Sabe? Porque a Ana é minha protegida. Esclarece que a senhora tem 2 filhas suas já. Eu já tenho 2 filhas. Eu não preciso de mais ninguém, principalmente essas que gastam muito, não me interessa. As outras eu vou ali no qualquer lugarzinho. Sabe? Então, assim, ó, vocês são muito importantes, mas para os raivosos, inclusive para aqueles que usam nomes falsos no Face, que todos nós a gente consegue identificar aqui. Sim. E o Vitorino é um que identifica. Ou um trabalhou aqui, continua perseguindo, o outro... A gente sabe todo mundo quem é. Não, o Felipe foi prova viva desse caso que eu estou dizendo, dessa cultura que a gente está dizendo. Dona Magda, eu só queria um rápido comentário, acho que vocês foram muito felizes. Eu só quero dizer que o anonimato deixa as pessoas muito valentes. A relação de amor e ódio das pessoas com a gente, ou entre a gente e outros, é muito engraçado. Olha aqui, ó. O Rafael M, que não é o Rafael Marconi. Não é o Rafael Marconi? Não é o Rafael Marconi. Tá? Diz o seguinte... Não, perdão. É o Cristiano... Aí, viu? Não era o Rafael Marconi. Realmente não era nem o Rafael. Não era nem o Rafael. Cristiano. Diz o seguinte... Não curtia muito os comentários do Marconi, mas a partir de hoje ele ganhou a minha audiência. Parabéns pela coragem de falar o que todo brasileiro gostaria de falar e não tem coragem e ou oportunidade. Abraço a todos da bancada. Cristiano de Esteio. Oi, bancada. Não sei o que é BJ. Oi. A todos vocês... Oi, bancada, não sei. Vocês são 10. É beijo, diz a nossa produtora. Essa mocinha já deu o recado dela no meio ambiente. Agora ela deveria passar a falar nas mulheres ou casais que botam os filhos no mundo sem ter condições de educar, alimentar e dar amor. Obrigado, gente. Vejo o programa todos os dias. Nosso telespectador aí de Rio Grande, o senhor Venildo. Só para dizer para o senhor Venildo, é que ela não é representante de todas as causas, ela trata do meio ambiente e vai tentar fazer disso, se especializar e continuar discutindo. Então ela não quer resolver os problemas do mundo, ela adotou como causa o meio ambiente. Acho que ele deu uma sugestão para largar o meio ambiente. Diga ao Rafael Marconi que ele é o cara e suas opiniões traduzem a nossa. E que as carapuças hoje em dia vêm em tamanho único.
Você joga a carapuça para cima e quando cai, serve na cabeça de todo mundo. Marconi, estamos contigo. Adorei essa coisa do... Aí e a piada, infelizmente, é o humor negro, como eu costumo dizer, né? O nosso Tiago Stout diz assim, o Janot só não mandou matar o Gilmar Mendes, não, só não matou o Gilmar Mendes porque depois não haveria quem o soltasse. Beijos a todos. Sensacional. Muito bom. Acho que eu tô fã. Queria agradecer aqui a Mal Garrer, que cuida do meu visual, pé, mão, e amanhã vai ser o dia da sobrancelha. Vai ser feita uma sobrancelha em diagonal, no estilo celta, pintada. Então, um beijão pra Malga. Chicão, como tá bonito esse teu óculos. Tô só pela expectativa da aqui, sobrancelha do Chicão. Muito legal, ficou bem de... E não é o óculos da minha grife. A minha grife vai usar só acetato. Não vai usar o óculos muito de ferrinho. Dona Magda, eu fiquei muito magoado com o Chicão, não com a sobrancelha, que eu quero aguardar a segunda-feira. Eu fiquei magoado porque ele, como o expert da bancada, o expert esportivo da bancada, ele adorando. O meu tricolor teve uma vitória convincente ontem, se aproxima do G4 violentamente, construiu um placar de 6-1 e o Chicão não disse uma palavra sobre o Grêmio. Quando o confronto agora... Quando o confronto com o Flamengo se aproxima. Então, veja que o Grêmio fez 16 gols nas últimas 4 partidas, que dá uma média de 4 gols, jogando contra clubes grandes também, fora de casa, ganhou do São Paulo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Goiás, foi do Goiás, e agora ontem fez o 6-1. Então, a expectativa toda é que o Grêmio chegará ajustado para o confronto mais importante do ano, quarta-feira, Grêmio e Flamengo. Azar. Eu acho que ele tem toda a razão. É isso aí. Tá bom, é isso aí. Eu optei por falar sobre as torcidas a nível Brasil, que eu achei mais relevante, porque a vitória do Grêmio foi uma vitória que todo mundo falou que foi convincente. Quem ganha de 6-2 não pode dizer mais nada, né? Mas a pergunta que não quer calar, os caras não jogaram, então? Não, o time é muito fraco. Então time, tá, isso. Aí é o mortinho. Então tá. Pois não, doutor Mário Barcelos? Não, eu estava olhando a sua personalidade, eu lembrei-me de uma figura que viveu há 2.300 anos atrás. Era a esposa de Sócrates. Tu acha que eu tô com jeitinho? Não, a esposa de Sócrates, chamada Xantipa. Xantipa? Xantipa. A esposa de Sócrates. Sócrates, todo mundo conhece a figura que dizia: o meu maior conhecimento é saber que nada sei. Só que os seus discípulos, os seus áulicos, né, iam atrás, como, por exemplo, Platão. Platão era discípulo de Sócrates. E ele, com aquelas suas pregações a respeito da democracia, e o governo da época de Atenas estava contra aquilo que ele propagava. E começaram a ameaçá-lo, ele foi julgado, alguns que eram amigos e que foram seus discípulos foram acusá-lo, porque já naquela época se fazia um conselho, digamos assim, e naquele julgamento as pessoas acusavam ou não acusavam. Então ele foi condenado, mas ele poderia voltar atrás. E a senhora Xantipa, que era sua esposa, mãe dos seus filhos, brigava com ele todos os dias. Porque ela dizia, vai lá e muda, vai morrer. Morreu tomando cicuta. Tu acha que eu tenho cara de Xantipa? A senhora tem um temperamento da Xantipa. Porque Sócrates morreu pelos seus ideais democráticos. Ele abominava essa coisa chamada hipocrisia, que é o que graça em Brasília, que graça no poder público brasileiro, no judiciário, em todos os poderes desse país. Essa verdadeira caterva que ocupa a cidade de Brasília. Então, eu sei que eu lhe fiz um elogio porque ela queria o bem dos filhos dele e o bem dele. Mas, como ele tinha aquela personalidade indestrutível, ele permaneceu com a sua mesma opinião. Eu morro, mas não mudo. Mas Galileu acabou... Tu não acha que eu estou mais para Sócrates do que a dona Xantipa? Não, eu acho que a senhora é mais xantipesca. Então tá. O Galileu mudou de ideia, né? Eu vou ficar com esse meu jeito xantipesco de ser. Para escapar da fogueira, o Galileu voltou atrás. Mas teve que ficar isolado, né? Voltar atrás é uma coisa... Não, porque ele se desdisse para não sofrer o mesmo destino que sofreu o nosso querido. Quem mandava era a Igreja Católica naquela época. Né? E tanto que quando ele morre, né, o
caso, o filósofo, ele disse que se ele não morresse, porque todos queriam que ele morresse, deram uma condição, ele iria contra os seus preceitos, mas também contra a democracia. E ele era um apoiador da democracia, então ele disse, se é o desejo de todos, assim morrerei. Por isso que a dona Ana, então vocês não vão falar mal do Marne também? Ela é a neta que o Marne não tem. Isso. Tem. Então não vamos falar que eu elogiei a Ana de novo. A Roberta não seria a neta que ele gostaria de ter, mas a Ana sim. Só para implicar. Só para implicar. Só que isso é maravilhoso. Só para implicar. Olha aqui, ó. Marconi, sabe o que fazer com esse professor que envergonha a classe? Inaceitável. Eu sei. Eu também sei. Mas aí vocês vão presos. Não vou falar. Vocês vão presos. Sabe o que tem que ir preso, já que ele não vai. Os cachorros gostam. Sabe o que o nosso... Mas você sabe que é a única solução que tem para um abusador de criança ou de pessoas, né? De mulheres, né? Enfim. Ou é um enrustido. Vamos lá. Boa noite, tudo combinado. Todos estão no rolo, todos, inclusive todos, tudo para salvar os bandidos. Gilmar Mendes e Janot, tudo combinado. Ricardo de Estrela. Faz sentido. Foi forte essa do Ricardo. Inclusive, a teoria dos nossos telespectadores lá no Facebook foi essa. Diz que essa história está mal explicada e até, se utilizando o termo, se foi para vender livros, foi um tiro no próprio pé. Eu também achei. Que, na realidade, talvez foi só uma ideia de romantizar o fato e... fato lamentável, mas eles falam que está muito mal explicado isso. Dona Ana, eu não disse isso porque não digo aquilo da qual não sou provocado, mas em trazido pela senhora. Trazendo pela senhora, eu quero lhe dizer que será o que ele acabará dizendo no judiciário, né? Para se eximir da responsabilidade, que na verdade ele tentou criar um fato jornalístico. Ele não conseguirá manter perante um juiz de direito essa versão, porque ele vai se incomodar. Dona Magda, eu posso trazer do julgamento que parou o Rio Grande do Sul ontem, daquele PM que matou o menino que seria um atleta olímpico. Posso trazê-lo, dona Maria? Por favor. Porque ele foi condenado a 22 anos. Tem algumas coisas especiais. A cidade é Osório. Este menino tinha, então, 16 anos e seria atleta olímpico. No ano de... O fato foi antes. Em 2016, ele iria ser atleta olímpico. Nossa, era um boxer desde os 11, 12 anos. Um menino que prometia muito. E havia um terreno baldio do lado da casa desse menino. E uns meninos iam lá fumar uma maconha ou coisa assim. E este ex-PM, sempre dizendo ex-PM, não é PM, ex-PM, implicava... E o boxer foi lá, deixa os guris lá, isso aí, ele não estava na turma, né? Mas sempre dizia, deixa os caras, não se mete na vida dele, não sei o que. E desferiu-lhe 3 tiros. Bem, cidade pequena, houve o envolvimento de toda a comunidade, as testemunhas começaram a ser ameaçadas, e aí houve um pedido, então, de que o júri fosse transferido para Porto Alegre, porque, como nós sabemos, júri popular, quem julga é a própria sociedade. Então, como a sociedade estava contaminada por esse ambiente de revanchismo e de ameaças, então a 8ª Câmara Civil aqui de Porto Alegre, criminal, aliás, aceitou e trouxe o processo para cá. E ele foi julgado, então, sexta-feira, pegou 22 anos. Como foi o julgamento em primeira instância, ainda a defesa recorreu e ele saiu solto, Marne. Mas ele tinha ficado preso de 2011 a 2013. Ele tem 2 anos já que ele cumpriu pena, mas ele sai solto aguardando a apelação. Ana, nossas redes... As pessoas aqui comentando, inclusive até trazer quem estava falando a respeito do Gilmar Mendes, a Júlia Maria Streppel. Ela disse, essa história está muito estranha até agora, vai ter outros desdobramentos. A Márcia Elisa, ela fala que não existe justiça nesse país. As pessoas que estão lá servem exatamente para a soltura de seres que acabam roubando esse país. E até a Albertina dos Santos fala que o dedo do Janot falhou porque foi uma obra do diabo, não de Deus. Ai, que maravilha. Então a gente aqui, as pessoas acharam esse o assunto mais interessante até o momento para comentar. Esse é o grande defeito brasileiro, como disse o Marco. Eles levam tudo na brincadeira. Tudo é piadinha. Tudo é brincadeira, tudo é sacanagem. Xiste, desculpa né? dizer essa palavra, mas é isso aí que tudo é achar grato. Por isso que eu digo, é uma grande hiena. O nosso WhatsApp aqui, as pessoas criticando muito a dona Magda, e mais uma vez para ela ter o espaço de defesa, que ela é que demitiu o Felipe, que tu não gostava dele, que eles tinham opiniões muito divergentes, e falava assim, que tu estava protegendo demais o Vitorino, que era teu ex-esposo, então por isso que tu tirou ele do programa.
a novela. A senhora alimentou isso aí, do Não, Vitorino. do Vitorino sim, não me importa. Agora Do eu não senhor tenho nada Vivi. de ver. Mas as pessoas também dizendo que hoje o programa está muito legal, que está valendo bastante assistir porque está pegando fogo. E até aqui um abraço para quem estava defendendo também o Felipe. O Felipe foi assim, retumbou de uma maneira que no nosso WhatsApp as pessoas estão bem divergentes sobre ele ainda. É verdade, sempre foram. Ele é um bom sempre menino. foram. Quando aparecem alguns elogios pro Felipe, assim como pra tia, a gente tem que dizer, oba! Aleluia! Aleluia, Aleluia, irmãos! porque é 1 em 1000. Mário Barcelos, aniversariante. A dona tem um defeito, ela tem bastante conhecimento. Isso Isso até que tornou-se as um pessoas defeito. não entendem. Tornou-se um defeito. É arrogância. É arrogância. verdade, é Bom, verdade. Vamos ao primeiro aniversariante de hoje, um cidadão chamado John Adams. John Adams foi uma das grandes figuras, um founding father, né, que é um dos pais da pátria americana, o Samuel Adams. O John foi o primo dele, que foi presidente e que foi pai do John Quincy Adams, que também foi presidente dos Estados Unidos. Foi a primeira história de pai e filho. Confundi aqui. Samuel Adams, que foi primo do John Adams, para citar bem a coisa. Manezinho Araújo foi um cantor e compositor brasileiro de música nordestina, realmente fantástico a sua época. Essa é para o Chicão Tofani. Raul Plasma, futebolista brasileiro, completando hoje 75 anos. Foi um grande goleiro, Raul? Foi um grande goleiro e teve o azar de não pegar a seleção brasileira. E o Raul Plasma tem uma coisa muito interessante. Foi o primeiro goleiro a quebrar um tabu no futebol brasileiro, usar a camisa amarela. É verdade. Porque todos os goleiros usavam a camisa preta. Ele era chamado de tudo por causa disso. Chamado ele de tudo, que ele era viado, um monte de coisa. Mas na realidade não era. Eu tentei. Lógico. Uma cor como um laranja. Hoje os goleiros são multicores. Dona Ana, Por que isso que a depois na gente psicologia nunca do sabe qual é o futebol, lado. se descobriu que as cores Engrandecem, chamativas aumentam o tamanho do espaço, goleiro e atraem que o atacante chute sobre ele. Não, Desculpa, não seu tinha Mário. Não, goleiro. aumenta o tamanho do goleiro de qualquer pessoa que vestir, né? Confunde Vou quem surpreender tá vocês assistindo. agora. Vou surpreender vocês agora. Não tinha um goleiro da seleção do México que ele era bem pequenininho e usava esse recurso? Esse foi depois. Mas tu sabe que tá escondendo o jogo, hein, Marconi? O jogo, hein, Marconi? Estou estudando. Vamos falar do Denis Carvalho. Vamos lá. Denis Carvalho, completando hoje 72 anos. Denis Carvalho, um grande diretor de televisão, foi ator, ele teve que optar entre ser diretor e ser ator. Ele optou por ser diretor e continuou na Rede Globo, que está fazendo um grande processo de renovação. Impressionante a renovação do jornalismo da TV Globo, hein? Que eles demitiram de gente, as pessoas estão saindo com a abertura desse novo canal. CNN, que vai entrar no Brasil, um canal de televisão de informação, muitos profissionais já foram convidados e estão indo para lá. Outra, a Vera Mossa, jogadora de vôlei do Brasil, completando 55 anos no dia de hoje. Pô, e ela joga ainda? Não, deve ser treinadora, não sei exatamente o que ela está fazendo. O Caco Siocler, ator brasileiro, um bom ator, excelente ator. Gwyneth Paltrow, atriz e cantora norte-americana. Essa moça, ela é muito bonita e ela ganhou um Oscar pelo filme Shakespeare Apaixonado. Lembra aquele filme bonito? Uma moça muito bonita e tal. Mesmo. Mas eu não acho ela uma grande atriz. É que o filme era muito bom, contava uma história de Shakespeare e etc. E Foi uma superprodução da época. E ela entrou ali, né, e conseguiu receber o Oscar. E o apresentador Danilo Gentili, completando hoje 40 anos de idade. Você sabe que a audiência, se todo mundo soubesse a fórmula de dar audiência, né, seria fácil. Se eu fazer um programa de televisão, vai ser o primeiro lugar. Sim. Fazer um programa de rádio vai ser o primeiro lugar. E o Danilo Gentili, ele vai contra tudo aquilo que se conhece de televisão, porque ele dá audiência. Ele é o anti-apresentador, o anti-jornalista. E tudo, e está sempre nas mídias sociais, etc. Ele e dá um belíssimo número de telespectadores em todo o Brasil. É que ele entrou no lugar do Jô Soares, com outro tipo, porque o Pedro Bial tem um comportamento totalmente diferente nesse programa de entrevista que se iniciou no SBT justamente com o grande Jô Soares, que eu tenho uma saudade. Ouvir um homem com aquela cultura, falando italiano, culto, né? Falando francês, falando inglês, falando uma série de línguas e conhecendo, tendo uma cultura francesa como ele tinha, por favor. É verdade. Marconi. Voltando à minha manchete, então, né, que é a inicial, eu acabei entrando num outro tema,
Mas, como eu disse, né? Fez galinho, tia Helma faz galinho. Começa a falar do ovo, passa pelo galo, já tá no burro. Eu achei que seria, né, na verdade, importante dar aquele ponto. Então, o que acontece? Como eu disse, antes tarde do que mais tarde, o Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu, então, nesta sexta-feira, criar uma missão internacional independente para investigar, e aí, a ONU sendo ONU, né, as supostas violações dos direitos humanos na Venezuela, decisão, inclusive, que foi rejeitada por autoridades do país sul-americano, do caso da Venezuela. Outro país que se recusou que fosse feito esse trabalho, olha que surpresa, Cuba. Né? Cuba também se revoltou, achou que não, nada de errado acontece lá. A resolução pede que essa missão, que terá inclusive os integrantes definidos pelo presidente do Conselho de Direitos Humanos, seja enviada urgentemente à Venezuela. O problema é que é urgente no conceito da ONU, né? Porque nós temos aí uma nação que já foi dizimada pelo socialismo, né? Então, é tarde. É tarde, salvar as poucas... na verdade, pouca coisa pode ser feita lá, exceto defenestrar não só o Maduro, o Diosdado Cabello, que é um dos... ele ainda consegue ser mais nefasto e periculoso, né, do que o próprio Maduro. O Maduro está preocupado ele é a parte pensante, né, desse projeto supranacional de poder que envolve aí toda a América Latina. Alguns poucos países acabaram conseguindo escapar. Então, o que acontece? A missão terá de investigar casos de execuções extrajudiciais que acontecem na democracia venezuelana, que nem defendida por alguns aqui no país, desaparecimentos forçados, que, né, segundo eles, deve ser alguma espécie de abdução, de repente, né, não é nada político, detenção arbitrária, tortura e outros maus tratos desumanos e degradantes, ou seja, o socialismo, né? E lá, de certa forma, averiguar o que está acontecendo. É interessante porque finalmente a ONU se mexeu, finalmente acordou, fez vistas grossas, né, para a destruição daquela nação, que vale lembrar, né, até que este regime começasse a dar a sua cara, era uma das nações mais prósperas da América Latina. De riqueza, inclusive, levada para o resto do mundo, né? Você tinha mísseis, você tinha... A Venezuela produziu times de beisebol, inclusive, né? Importante. Mulheres lindíssimas. Mulheres lindíssimas. Tinha até piada de que se tem venezuelano, o concurso você ganha por ela. Você sabe que uma grande colônia portuguesa está estabelecida lá. Exatamente. Muitos portugueses foram viver lá, sabiam disso? E foi dizimada por um regime que tem como marca, né, característica, basta ver o passado histórico, dizimar nações. Né? Onde o socialismo é aquilo que a gente diz. Quer saber a diferença, né, entre determinados regimes? Tem comida? Não tem? É socialismo. Então é isso que tem acontecido lá. É uma pena que seja tarde, que seja de mentira depois de todo esse barulho, porque não tem mais, né? Infelizmente, não sendo uma medida extremamente radical de caçada às lideranças do regime que lá destrói ainda, à vontade, inclusive, que desarmou a população, que bota a sua guarda bolivariana a atentar com armas de fogo contra a população em desespero e fuga, que acabou se tornando um problema, inclusive, para o Brasil, né? Porque nós temos aí a fronteira tomada, temos doenças, temos violência, temos uma série de problemas. Vamos esperar para ver o quanto de brinquedo essa medida tomada pela ONU, com aquela torcida de que seja dessa vez de verdade, mesmo, né? Eu, como já disse aqui, sou um pessimista nato. Acho que vai se fazer um barulhinho bem bonito e nada vai acontecer. Quem ia falar? Eu só ia completar, porque completado o que falou o Marconi brilhantemente, a respeito da Venezuela. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. É incabível, não tem cabimento que um país rico como é a Venezuela viva o problema que está vivendo por um idiota, por um político idiota, por essa caterva, adoro esse termo, essa caterva, esse bando de idiotas que tomou conta da Venezuela. A filha de Maduro é uma das mulheres mais ricas da América Latina. A filha do Maduro. Do Maduro, pois é. Mas falar em filhas, gostaria de mandar um abraço especial para uma família que está celebrando, porque é o debut no Grêmio Náutico União da Maria Eduarda Rodrigues. Queria mandar um abraço enorme, são fãs demais aqui do programa, assistem sempre. A mãe Andréia e o pai Renato, tomara que seja de tudo certo. Parabéns. Bem nervosa, mas está lindo, maravilhoso, vai arrasar. É um momento muito especial para E eu quero mandar um abraço para mim mesmo, dona Magda, porque nós amanhã o Grêmio Futebol Porto Alegre está fazendo a eleição do seu conselho deliberativo. Eu não dei a minha manchete ainda.
Agora que eu tô me lembrando. Posso terminar a eleição de amanhã, seu Mário? 200 aniversariantes, eu não disse nada aí, seu Mário. Chapa 2. Eu quero dizer que amanhã temos a eleição do Grêmio, concorrendo com 2 chapas. Começa às 9 horas, termina às 17 horas. Eu, humildemente, estou com o meu nome disponibilizado na chapa 2 do presidente Romildo Bolzan. Aqueles que lá comparecerem, eu humildemente, insisto, peço o voto. Muito Ou pelo aplicativo, né? Não precisa ir lá também, se você está cadastrado. Pelo aplicativo. Quem está cadastrado, aí já se cadastrou. Muito bem. Mário Barcelos, sua manchete. O desembargador Ivan Thier, o mesmo que liberou o senhor Michel Temer quando ele foi preso por um mandado de prisão expedido pelo doutor Marcelo Bretas, que foi o juiz que determinou a prisão dele. Aí caiu na mão do desembargador Ivan Thier, o Ivan Thier soltou. E agora ele pediu a licença para o governo brasileiro, para a justiça brasileira, Michel Temer, porque ele vai dar uma palestra na Inglaterra, na universidade, onde é que está a universidade? A Universidade de Oxford Union. Vai lá dar. Então ele precisa pegar o passaporte para ir lá. E esse desembargador, autorizou ele a viajar para dar uma palestra lá na Oxford Union. O que será que ele vai dizer? Eu quero saber o que você vai dizer se for pego de surpresa e tiver a sua energia elétrica cortada. Então, antes que o senhor seja pego de surpresa, eu quero dizer que neste domingo vai acontecer um desligamento de energia e fatalmente vai atrapalhar, vai afetar o abastecimento de água. Estou falando de um desligamento programado de energia. As estações de bombeamento Sarandi e Ouro Preto, do Departamento Municipal de Água e Esgotos, que é DEMAI, né, aqui de Porto Alegre, vão ter suas atividades suspensas entre as 8 e as 13 horas do domingo, dia 29. Então, 8 às 13, conhecida como 1 da tarde. Por conta disso, o abastecimento de água da região poderá sofrer interrupções ao longo do dia. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a previsão é de que a água retorne ou comece a retornar durante a tarde de domingo, podendo normalizar depois das partes altas, as pontas da rede da distribuidora. O desligamento esse só vai acontecer se o tempo estiver bom. Gostaria que vocês não torcessem para chover em todo caso, né? Roberta. Magda, a informalidade, ela chegou a tal ponto no nosso país que atualmente quase metade das pessoas que estão trabalham sem carteira assinada. São 41% dos brasileiros que estão nessa situação. De cada 10 pessoas, 4 estão sem carteira assinada. Agora, dentro de um contingente que a gente tem 12.600.000 pessoas sem emprego nenhum, dentro de uma situação que a gente vê que as pessoas não têm de onde tirar renda, pelo menos a gente comemora o fato de que, de uma forma ou outra, essas pessoas estão conseguindo uma renda, estão conseguindo sobreviver. Atualmente, 38 milhões de brasileiros estão assim. E, olhando para trás, a gente sabe que quando as recessões foram começando a ser resolvidas, concomitantemente, o trabalho formal passa a ter um aumento. Então, tudo leva a crer que para 2020 a gente vai ver uma movimentação maior da nossa economia. A gente já tem um saldo mais positivo nesses últimos 3 meses, está caminhando devagar, mas está ascendendo. E tudo leva a crer que nós vamos começar a trazer números de trabalhadores formais crescendo. Ontem o Mário Barcelos já nos trouxe essas informações, mas hoje em dia tem muito mais gente trabalhando no emprego informal do que no formal. Formalmente hoje, com carteira assinada, são 33 milhões de brasileiros. Muito bem, Mário Barcelos, a todos vocês. Vamos encerrando o nosso programa. Vamos. Eu por mim fico, dona Magda. Eu por mim fico. Então vamos ficar. Vamos nada. Amanhã, não esqueça, neste sábado, 7h30 da noite, tem melhores momentos do Atualidades Pampa. Não deixem de conferir aquilo que você não viu e alguém lhe contou, ou aquilo que você viu e quer ver de novo. Essa é a grande oportunidade. 7h30 da noite de sábado, agora tem melhores momentos do Atualidades Pampa, que ao vivo e em cores retorna na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Cuidem-se bem e segunda-feira a gente se vê. Beijinhos. Tchau, tchau.